Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu vou conversar agora com o Paulo Serra, prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB. Aqui em São Paulo, é o presidente da comissão provisória que dirige o diretório interinamente. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os amigos do Jornal da Gazeta. Eu fiz essa ressalva, que é uma comissão provisória, diretório interinamente, sendo comandado, porque o PSDB vem de várias brigas que chegaram até a justiça, mudança de comando, divisões, a derrota no governo aqui de São Paulo, e essa divisão toda acabou levando essa direção provisória, e no próximo domingo vai haver uma reunião para se discutir, uma convenção para definir a chapa. É chapa única concorrendo? Chapa única. Inclusive, quando eu aceitei esse desafio de conduzir essa quase transição dentro dessa comissão provisória, pelo então presidente Eduardo Leite, que estava no comando de uma comissão provisória também no âmbito nacional, foi justamente com o intuito de unir o partido. De virar a página das cicatrizes que possam ter ficado por conta da prévia, daquela disputa da indicação presidencial, porque o partido precisa olhar para frente. Nós temos uma eleição municipal agora em 2024 importante, e a eleição mais importante, a meu ver, para o ressurgimento do PSDB, para a reconexão que o PSDB precisa ter com a sociedade, é termos um projeto nacional para apresentar para o Brasil em 2026. E isso passa por essa união que a gente está construindo agora. Então já foi uma grande conquista a gente conseguir protocolar um diretório único, uma chapa única, portanto sem disputa, da mesma forma que se deu a eleição nacional. E a gente espera que domingo a gente tenha uma nova comissão executiva, mas também dentro desse consenso e desse conceito de unidade focado no refortalecimento do partido, mostrar para as pessoas que existe vida inteligente fora dos extremos e o PSDB se reposicionar como uma referência que já foi um dia de um partido formulador de políticas públicas, de bons quadros e de boa gestão. Agora vai ser escolhida a chapa, ela deve ser eleita com votação, porque há esse consenso. Agora, a partir daí que vai ser definido quem será o presidente do diretório aqui em São Paulo. E aí surgem os nomes de Marco Vignoli, que já foi presidente, do ex-deputado federal Miguel Haddad e do ex-senador Zé Aníbal. É isso? É isso, mas tem muitos nomes, Esses nomes figuram como os principais, mas mais do que um nome, Denise, o que a gente está definindo é conceito. É um partido que quer se reposicionar, quer voltar a ser protagonista, quer apresentar projetos para as cidades e para o Brasil, especialmente a partir de 2026. E o conceito do partido voltar a ter uma identidade, que o PSDB chegou a essa condição de diminuir a bancada, de ser um partido hoje pequeno e de perder até o próprio governo do Estado, depois de 28 anos governando São Paulo, por equívocos, e aí são só constatações, sem nenhum apontamento ou condenação a quem passou, mas justamente por ter se desconectado com as pessoas. A gente fez com que as pessoas perdessem a referência que tinha do PSDB de ser um partido de boas gestões e de boas práticas. E o que a gente precisa fazer é justamente se reconectar. E a partir daí, essa união é fundamental. Esses nomes estão colocados, mas o conceito de partido que nasce a partir dessa convenção unificada de domingo é de um partido com uma identidade e com um ânimo para se reconectar com as pessoas. Agora, além de perder o governo de São Paulo, o PSDB também perdeu 139 prefeituras, caiu de 180 para 41. E agora tem o desafio de estabelecer uma estratégia para tentar concorrer com competitividade nos municípios paulistas. Exatamente. E talvez na capital. Vai ter candidato próprio na capital. Quem tem defendido muito isso é o deputado Aécio Neves. Sim, a lógica de um partido que quer se reconectar é ter candidaturas, e em especial nas cidades importantes. E São Paulo é a cidade mais importante do Brasil, a maior cidade em todos os aspectos. Então esse é o conceito geral, mas é claro que também a gente sempre considera que o atual prefeito foi vice de um prefeito eleito pelo PSDB. Portanto, tem muitos quadros tucanos que ainda compõem o governo municipal de São Paulo. Essa é uma discussão que vai ser, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande desafio para essa nova executiva e para esse novo comando que o PSDB no Estado vai ter a partir de domingo.
Eu ia colocar exatamente essa questão, que o Bruno Covas foi eleito, né, o Ricardo Nunes, atual prefeito, era vice dele, e agora a gente vê Ricardo Nunes buscando um alinhamento mais à direita, com apoio do governador Tarcísio, buscando apoio também do ex-presidente Bolsonaro. Havia uma ligação com ele apenas para a formação da chapa naquele momento, não há mais ligação entre PSDB e Ricardo Nunes, não tem essa relação, mesmo tendo secretários? Hoje no governo ainda tem, né? Agora, também a gente tem que observar os próximos passos, né? A gente tem um plano de governo que foi eleito, que era personificado pela candidatura do Bruno, e que muito desse plano de governo está saindo do papel. Agora, quando a gente vê determinados movimentos, é claro que isso, de alguma forma, afasta o prefeito desse ninho tucano que foi concebido lá na eleição de 2020. A gente tem que observar. Eu acho que isso ainda vai ser alvo de muito debate. O presidente nacional, Marconi Perillo, que tem feito um trabalho muito intenso para fortalecer o partido, tem sido muito ativo aqui nessa discussão em São Paulo. E eu tenho certeza que a gente vai chegar aí a bom termo, buscando o bem da cidade, mas também o fortalecimento do PSDB. E tem outras regiões importantes, como o ABC, que na verdade reúne 7 municípios. Sim. Né? O PSDB tenta concorrer apenas 6, mas com muitas alianças, né? Com muitas alianças. A gente tem a federação, né? Então, em algumas cidades, né? como é o caso de São Bernardo, tem a candidatura do deputado federal Alex Manente, que está em primeiro nas pesquisas, é do Cidadania, mas a federação é como se fosse um partido só. Lá em Santo André nós ainda estamos definindo a candidatura, mas dentro desse conceito também dentro da federação. Em São Caetano temos candidaturas fortes já no PSDB, com a secretária de Saúde Regina Mauro, o prefeito Auríquio é do PSDB. Em outras cidades a gente tem feito alianças, mas não tenho dúvida que o desempenho lá no ABC da federação vai ser muito positivo. Na região tem o problema que vários prefeitos já foram reeleitos, como é o seu caso, Sim. E não pode se candidatar mais. Então tende a haver essa renovação que passa pelas alianças. Passa pelas alianças e agora a eleição municipal, Denise, ela está muito ligada à questão, muitas vezes, pessoal, da relação do prefeito com a cidade e das questões locais, né? Eu sou daqueles que, com exceção das capitais, das grandes cidades, como é o caso de São Paulo, eu não acredito muito que uma politização, uma ideologização da eleição municipal influencie na escolha do eleitor. Eu acho que o que pesa mais, no caso, por exemplo, de Santo André, que eu conheço muito bem, é como está a cidade. Como é que está a qualidade de vida, ele compara, ele vê o que a gente tirou do papel do plano de governo, para escolher se ele quer continuar ou se ele quer mudar. Acredito que a questão partidária pese menos nesse caso de cidades médias e pequenas do que nas grandes cidades, que aí tem uma tendência de nacionalização do debate, né? Mas lá no ABC a gente está bem posicionado, eu não tenho dúvida. Não só lá, né? Em outras cidades também grandes aqui de São Paulo, a gente tem grandes quadros como o ex-deputado Cury em São José dos Campos, o Barjas Negro em Piracicaba, o Fernando Fernandes em Taboão da Serra e tantos outros bons quadros do PSDB que vão trazer, eu não tenho dúvida, um bom desempenho para o partido também nas eleições de 24. Na verdade, o PSDB saiu de cera no governo de São Paulo, em parte pela polarização que houve nas eleições, mas em parte porque estava numa situação de crise muito séria, não é? Teve uma disputa muito forte para que Dória fosse candidato à presidência, concorrendo com Eduardo Leite. Isso machucou muito o partido. Sem dúvida. Houve quase uma implosão e a partir daí perdeu o fôlego, inclusive, para concorrer. Agora, hoje, na sua avaliação, pesa mais a necessidade de o PSDB se reestruturar e passar por uma pacificação ou reconquistar a confiança dos paulistas? Acho que são complementares. Acho que para reconquistar a confiança e a gente se reposicionar, o partido tem que estar unido. Até porque hoje a gente perdeu o tamanho e não faz sentido, né? Um partido que hoje já é muito menor do que foi, ter qualquer tipo de disputa interna. E isso é o que eu tenho construído e já, como a gente já disse, esse primeiro passo da gente ter uma chapa única para o diretório estadual. E o grande ponto, a meu ver, Denise, é a gente ter um projeto nacional novamente. Todo esse processo de encolhimento do PSDB, na minha opinião, foi originado por a gente não ter um candidato a presidente, independente do nome, né? Eu apoiei o Eduardo Leite aqui em São Paulo, porque enxergava que ele tinha mais viabilidade, mais competitividade eleitoral, mas a partir do momento que o Dória ganhou a prévia, eu defendia que ele fosse o candidato, porque acreditava e acredito que teria sido muito importante para o partido mostrar suas ideias e a grande oportunidade que o partido tem de se mostrar é numa eleição nacional.
Então, a partir dessa união que a gente está construindo, o grande objetivo é a gente voltar a ter o protagonismo apresentando um projeto para o Brasil. E aí passa por uma candidatura presidencial que hoje é capitaneada pelo Eduardo Leite. Porque Dória acabou desistindo da candidatura e saiu do partido e saiu da política. Sim. Em princípio, ele disse que saiu mesmo da política. E aí fica Eduardo Leite provavelmente... Governador bem avaliado, de segundo mandato, se reelegeu num estado que nunca tinha tido um governador reeleito desde a redemocratização, né? Então, tem muitos atributos, além da sua competência administrativa e política, né, para capitanear esse processo e é por isso que a gente acredita muito que a gente consiga se reconectar com as pessoas. É isso, eu agradeço muito a participação do Paulo Serra, que é prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB aqui no estado de São Paulo. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Com vocês.